Não acredito que você torce pra esse time, meu cara. Fazer o quê? Ninguém é perda. Afinal de contas, futebol não se discute. Será? O que você entende por esportes e futebol? Você está por ouvir o podcast Afronta, com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo. Olá, pessoas de todo o cosmos e além. Aqui é Bruno Grube e ao meu lado estão os grandes desportistas dessa contemporaneidade. Celso Canjica. Fala, galera, tudo beleza? Show de bola? E aqui também está Marcel de Ramos. Fala, meu povo, tudo bem? E hoje vamos tratar do assunto esportes, futebol, artes marciais, até bocha. Malha. E para começar essa discussão, eu gostaria de saber a opinião dos senhores. O que é esportes? O que é futebol? Esporte pode ser entendido como qualquer tipo de atividade física, qualquer movimento, qualquer atividade que você faça com o objetivo de melhorar a sua saúde, melhorar o seu condicionamento corporal físico. O esporte também auxilia na questão mental do sujeito, pegando ali o ensejo do nosso amigo Sócrates, não o jogador, que ele afirmava que as duas grandes habilidades necessárias ao desenvolvimento do sujeito é a formação do ser humano, é a arte e o esporte. Então o esporte ele auxilia tanto no que tange ao físico do sujeito quanto à questão mental ali. Dentro dessa concepção socrática, a gente pode perceber que existe certo direcionamento com relação tanto ao treinamento físico em si, como também na disciplina. Determinado foco, tanto interior quanto exterior. Mente sã, corpo sã. E o esporte, propriamente dito, o futebol, né? Mas dando contato ali de outros esportes também. Não somos experts em esportes ali, somos mais experts em sedentarismo, mas não só em esporte. Porque se for falar em esporte no Brasil, automaticamente qualquer pessoa vai ligar ao futeba. Os 11, 22 carinha correndo atrás de uma bola. Enfim, a partir mais ou menos de 1900 pra cá sempre foi um elemento dentro da cultura brasileira. Então seria impossível não discutir o futebol, tanto como acadêmico, como torcedor, como fanático, discutir. Então isso tudo faz parte do âmbito esportivo, da cultura futebolística brasileira. Eu gostaria de saber de vocês como se discute sobre esportes. Bom, vou falar do futebol, né? Claro que pode haver uma discussão ali entre dois times de basquete e de vôlei, mas eu particularmente nunca presenciei. Às vezes agora até vejo um aumento do basquete, o pessoal publica nas redes sociais que está assistindo Los Angeles Lakers versus Chicago Bulls. Eu gosto de basquete sim, mas não assisto. Agora com futebol, assim, a questão da discussão ali, às vezes ela descamba ali para violência, né? O time não tem mundial, teu título não é reconhecido, teu time caiu pra Série B, teu time não sei. Eu acho que é perfeitamente aceitável, mas você tem que estar sempre respeitando, deixando ali com uma forma saudável de brincadeira ali, né? Uma descontração, não levando a sério ali. Infelizmente a gente vê que descamba pra violência. Outro esporte que tem tomado grande vulto ao longo desses anos é o MMA, né? É verdade. Antigamente tinha a luta livre, o telecat, né? Que era tudo meio armado, daí veio o Vale Tudo. Agora o MMA aí tá com uma grande reputação e tem muita rivalidade entre aqueles que torcem pra um rapaz e torcem pra outro, ou pra uma menina, ou pra outro. Pegou muito do futebol essa questão, né? Do A ser melhor que o B. Eu gosto do MMA, do UFC ali, né? Acho interessante, enfim. Todo esporte é competitivo? Sim, que é o trabalho do atleta do esporte, seja basquete, vôlei, futebol, MMA, que muitas vezes o cara se arrebenta tudo lá na luta, lá, termina a luta e taca. Enfim, tem um certo espírito amistoso dentro de qualquer esporte que for praticado, até numa pelada dos moleques jogando bola na rua, tem essa rivalidade. E quando fala esporte, automaticamente associa-se à questão física, mas tem os esportes ali de mesa, né? Xadrez, dominó, dama. Então existe a disputa, né? Eu acho que se o jogo tem regras, ele caracteriza como um esporte e sempre vai haver disputa ali. Não sei se dá pra dizer assim, em artes marciais que voltam-se mais pro lado interno, mais pra contemplação. Alguns tipos de artes marciais orientais lá que são mais pra meditação. Então, Marcel, quando se discute esporte? Acho que em qualquer momento, quando surge o assunto, você tá numa roda de amigos, em qualquer lugar. A boteca seria um bom lugar pra se discutir. Seria, sim, um bom lugar pra discutir esporte, futebol, ou seja, o Anderson Silva apanhou na luta, o time perdeu de 5-0. Só fazer uma ressalva, acho que os próximos podcasts tinham que ser gravados num boteco, tanto que a gente menciona.
Porque o futebol, o esporte de maneira geral, é um assunto menos delicado, menos tenso de discutir do que a religião, do que política. Então, sempre vai levar pro lado mais esportivo, né? Mas na brincadeira, se alguém tirar com o meu time, eu certamente vou levar no esportivo, vou brincar. Então, tem essa certa amistosidade. Mas tem também aqueles que levam ao extremo do fanatismo, né? É isso que eu ia falar, ali é a vida, né? É uma paixão, né? Então é difícil você criticar o sujeito que leva isso com uma paixão exacerbada, porque todos nós temos nossas paixões, né? Então se o indivíduo tem futebol como paixão, você acha que ele é mais ignorante que você, mas eu acho que cada um tem sua paixão, às vezes o indivíduo toma o futebol como um sentido para a vida, né? E acaba gerando discussão. Fora ser uma discussão quando você ataca aquele inocente que ele considera o sentido para ele, né? O sujeito torce pro time A, e se você chega e fala ele na esportiva, né? Brincando, o time A perdeu, né? Deixou, ele vai tomar aquilo como se uma ofensa, a mesma coisa que você chegar para um indivíduo que é extremamente religioso e dizer que A religião dele não vale nada. Como se o time do cidadão, do indivíduo, fosse uma religião, que muitas vezes é uma religião. Uma religião, ele segue aquilo, ele respira, ele vive aquilo. Um exemplo desse extremismo que aconteceu recentemente é um jogo de um grande time do Brasil que perdeu no final do campeonato e a torcida resolveu quebrar tudo. Então, isso aí é um exemplo por conta de um vexame ou de uma decepção. E às vezes acontece também o sistema que compõe o futebol ali, né, em termos de torcida, né, às vezes existe a questão de torcer, mas existe a questão também de facções ali que entram, né, toda uma disputa por local, uma disputa por região. Territorialista, o famoso bairrista no futebol, ali, entendendo? Se aproximam daí das gangues. Só fazendo uma ressalva ali, não é uma crítica, até porque de 2005 a 2010 eu fui membro da torcida organizada do time que eu torço, com carteirinha, tudo, então tem seu lado ruim, mas também tem seu lado bom, né, as organizadas. Inclusive eu defendo as organizadas. Por que se discutir futebol? É apropriado isso? Assim como um dos podcasts que foi realizado, que é da religião, que a religião faz parte da cultura, a atividade física, né, o esporte, o futebol, ela faz parte da cultura. Então, eu acho que desde que de maneira respeitosa, é válida sim a discussão, até por uma descontração. Como o amigo Celso falou, futebol no Brasil, em outros países também, como na Inglaterra, por exemplo, na Itália, é uma cultura, é um elemento cultural. Então, o futebol sempre vai estar nas rodas de conversa. Usando o exemplo da Copa do Mundo, que o brasileiro é um evento, quase 4 anos tem, pra falar a verdade, vira um feriado a Copa do Mundo inteira. É meio expediente, né? E o Brasil para ver um jogo do Brasil. Mesmo quem não gosta do futebol, quem detesta futebol, vai no embalo, dos amigos, enfim, do país inteiro e para assistir o jogo do Brasil. Mesmo ele gosta, porque daí ele vai trabalhar menos naquele dia. Então, o futebol, assim como outros esportes, cada pessoa cria e dá o valor que cabe dentro da sua paixão. Sim. O futebol é um dos exemplos de paixões que o ser humano sente, às vezes mais aflorado, às vezes em menor escala. A gente não comentou até agora de uma coisa, de um tipo de competição que é esporte. muito popular hoje em dia, considerado esporte, que são alguns jogos de videogames e computadores, né? O que vocês acham disso? Eu acho que virou uma febre nos últimos anos, cada vez cresce mais o número de campeonatos, cada vez é mais organizado, mais jovens ou velhos, ou crianças ou mulheres tomam gosto pelo videogame, qualquer jogo, seja jogo celular, jogo de computador. Você acredita que essa facilidade de interação online influenciou na disseminação desse esporte tão moderno? Veja, eu iniciei meus jogos no videogame em 99. Meu pai levou até uma locadora e eu joguei Superstar Soccer no Nintendo. E a partir dali eu me viciei ali e jogo até hoje. Claro, o jogo que eu mais jogo é futebol, assim, mas gosto de jogo de guerra, digamos ali, alguns de luta, alguns de corrida de carro, né? Mas, e hoje eu enxergo assim, o videogame como algo que os velhos jogam, que os adultos jogam, porque na época que eu jogava nele, a febre das locadoras, que hoje em dia não se vê mais locadora pela essa facilidade que você Bons tempos de locadora,
Vendia até rolou pra jogar videogame, né? Da locadora. Os meus rolou. Tava pedido pra jogar videogame. Eram crianças, né? Assim, adolescentes. E hoje em dia são as pessoas mais velhas, né? As crianças de hoje em dia parece que estão ocupadas em outras atividades, assim. Não que não joguem, mas, digamos, online, como você falou, no computador. Mas o videogame, ele parece que ficou um negócio, assim, mais uma atividade de pessoas adultas hoje em dia. Diferente do início dos anos 2000 ali, né? A gente não comentou sobre um outro esporte que também é muito forte no Brasil, que é o automobilismo. Ele é forte, acredito que tenha sido mais ainda, né? Eu era criança quando o famigerado Ayrton Senna faleceu, mas pelo que meus irmãos, pais, ou as pessoas mais velhas próximas a mim dizem ali, o Brasil parava também quando era a corrida do Ayrton Senna, né? E a partir de que não houveram mais pilotos consagrados ali, né? Barrichello! Tinha o Barrichello, né? Mas... Não. O Barrichello era o corredor, não era um piloto. Depois tivemos o Corredor, todo mundo passava por ele. Tivemos o Massa, outros, né? Eu acho que o Bruno Senna também. O Senna, o Pisoni, Carlos Onta, né? Mas não é Fórmula Indy também, é Fórmula Indy, tem o Castroneves, é uma galera aí, né? O pessoal acompanha assim, né? Mas assim, eu acho que já foi mais forte, né? Já. Na década de 90 ele sempre foi forte por causa do Ayrton Senna. Por causa do Ayrton Senna. E tinha... Igual o tênis, quando o Guga tava no auge ali, nossa, todo mundo joga tênis, não sei o quê. Hoje em dia já... Depois que os ídolos do esporte, do tênis, foram se apagando, o esporte praticamente... Basquete, né? Oscar, né? Paula... Hortência. Daí o vôlei também teve ali com Giba e os demais ali, né? Parece que o Brasil tá meio carente em sentido de ídolos, né? É alguém que incentive o povo a assistir o jogo. Assistir o jogo, né? Até pela questão do dinheiro, né? Parece que hoje os desportistas estão muito focados em dinheiro e parece que a população sente isso, né? Vê que... Virou só comércio. Virou só comércio. Perdeu um pouco da paixão, o sentimento que aquele atleta tinha pra... Eu acho que o último, assim, que o brasileiro idolatrou bastante, assim, foi até o Ronaldo, né? O Ronaldinho, você tá falando? É o Ronaldo Careca lá, né? O Fenômeno? O Fenômeno. Ele se machucou, daí retornou em 2002, foi bem, né? Porque você se tornou um herói. Se tornou até ele se machucou, voltou antes do tempo para disputar a Copa do Mundo e foi herói. E ganhou ainda a Copa, né? Fez gol em todas as partidas e Mas teve o Anderson Silva, vocês também, né? Anderson Silva. Só que daí o brasileiro também é meio ingrato, né? Porque às vezes o cara, 10 anos lutando bem, ganhando tudo, é o melhor do mundo. Aí perde uma luta, é o pior do mundo, né? Já no fim da carreira dele, o cara começa a cair tecnicamente, que é natural, e o brasileiro crucifica, coitado. Tem o Maguila, cara. Maguila foi quente. O Maguila foi aquela luta histórica com o Holyfield, né? Ô, louco. Falando sobre boxe, os mais velhos talvez lembrem, com certeza vão lembrar Muhammad Ali, Mike Tyson, Mike Tyson, que durava 10 segundos a luta, ficava esperando a madrugada inteira e ficava 10 segundos ali e acabava o negócio. E essa questão de que foi falado do ídolo, o brasileiro ele acompanha claro, ele torce mais pro ídolo brasileiro, mas existem alguns ídolos mundiais que ultrapassam a nacionalidade, né? Ultrapassam, tipo Muhammad Ali, o próprio Mike Tyson, o próprio Ronaldo, o Ronaldinho, Pelé, né? Tipo, a galera conhece o Brasil? O Pelé. Não, o próprio Bruce Lee, cara. Bruce Lee, que é um artista marcial, né? Recebeu muitos desafios. Rui Chapéu. Você não conhece? Quem que é esse? Da sinuca. Esse é o Rui Chapéu. Que boteca que é esse cara? Da Cipa, né? Não, mas veja, olha, quem mais que teve de ídolo mundial, né? Teve aqueles... Tem o Schumacher, né? Schumacher, Nigel Mansell. Mano. Jacques Villeneuve. Alan Prost. Nossa. Qual que era o desafeto dele? O pequeno, o Silvio Piquet, pô. O bicho pegava, né? O Senna também pegou um reconhecimento mundial, né? Exatamente. Voltando à questão do videogame ali, tem jogos ali que não são tão comuns, assim, digamos, parece que o esporte é dividido, futebol, né, uma grande parte, vôlei, basquete, golfe, pesca. E o videogame também, né, porque às vezes a grande maioria joga futebol, mas tem alguns jogos de RPG, né, que sim. O Bruno, um grande conhecedor dessa área. O RPG ele foge um pouco da realidade. É um jogo mais, digamos, mais cult. Mais imaginário.
E o RPG não tem a competição envolvida, né? O RPG é um jogo um pouco diferente. O fundamento do RPG tá no seu desenvolvimento relacional, a partilha e diversão. Parece que é uma divisão, tipo, jogos de mesa e jogos... Todos ganham quando todos se divertem. Isso é RPG. Isso eu acho que é o princípio de qualquer esporte deveria ser assim. Deveria ser. Geralmente o cara perde, o cara tá torcendo pra um time, o time perde e o cara fica pé da vida. Mas também tem a questão da disputa, né? Que é gostoso você ganhar também, né? Se não tiver, às vezes, Daí perde a graça também. também perde um pouco, ó. Eles gostam de ganhar, não tem, né, cara? Ninguém gosta de perder, mas todo mundo gosta de Aqui ganhar. é uma falácia aquilo lá de importante é competir também, né? A maioria dos esportes ali, né? Por que tem Fale, o treinamento? Por que tem o esforço? É porque quer ganhar, né? Fale no Brasil e Argentina, né? Os caras se melhor matam. competir. Fala isso pra um brasileiro argentino que tá jogando o clássico. O importante é competir. Não é não, pra eles não é. Pra ninguém, né? Deveria ser isso. Então vamos encerrando por aqui. A gente vai bater uma bolinha ali, fazer umas embaixadinhas, queimar o filme um pouco, Jogar um ping-pong. jogar um truco. Outro esporte. Outro esporte que é famoso no Brasil. Dá um truco no boteco ali. Poker. Eu sei mais ou menos, né? Não me arrisco. Eu acho um jogo muito louco, assim. O cara tá no quadro, de repente sei, pá, batinho. Facão, piscada de olho. Salmoura e... Grito. O cara fala salmoura, eu vejo a mulher pra ver na frente essa carne. E blefe, né? Tchau pra vocês aí. Se vemos mais pra frente. Você acabou de ouvir podcast Afronta com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo.